Glórias a Deus. Então vamos aqui para a palavra, vamos ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações. Hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 João, né? Primeira carta de João, não é o livro João, mas a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos, em nome de Jesus, ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós neste capítulo, né? 1 João 3, 8. Vai abrindo aí a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, porque como a gente tem feito aqui nesses dias, né, de ministração da palavra do Senhor, nós temos lido bastante a Bíblia, vamos continuar lendo, porque é o que Deus quer, né? Deus quer que sejamos libertos pela palavra. Então vamos lá, 1 João 3, 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Repito a leitura, vamos lá, 1 João 3, 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o princípio, desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Eu quero falar com você sobre batalha espiritual. Deus quer falar conosco, melhor dizendo, né? Sobre batalha espiritual. Por isso eu digo, chame alguém para assistir essa mensagem, compartilhe, mande o link para alguém, porque Deus vai nos ensinar coisas preciosas. Batalha espiritual. Nos dias de hoje, muito se fala sobre batalha espiritual, mas percebemos um certo desequilíbrio quando o assunto se refere à guerra, sobre guerra no mundo espiritual. Alguns simplesmente ignoram o adversário, o que é totalmente destruidor. Nós ignorarmos o nosso adversário, que é o diabo, seria como um soldado estar num campo de batalha despreocupado com seu inimigo. E isso é fatal, porque o nosso inimigo não é fraco, o nosso inimigo não está desarmado, o nosso inimigo não está despreparado. Pelo contrário, ele está munido de todas as armas possíveis para nos destruir, para destruir a nossa vida por completo, para impedir que você se relacione com Deus. O diabo está munido de todas as armas, de tudo aquilo que ele tem em suas mãos para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir a sua casa. Portanto, se você está neste campo de batalha, despreocupado com o inimigo fortemente armado, você vai ser o primeiro a morrer. Será o primeiro a ser destruído. Eu quero que você abra também a sua Bíblia agora
em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos abrir? Aqui a gente vai ler bastante Bíblia, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, nos salva. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões, olha só que interessante, arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então a gente vê que o nosso inimigo, além de ser o diabo, além de lutarmos contra o inferno, nós também lutamos contra os argumentos, os pensamentos arrogantes do ser humano. E levamos cativo toda a mente, todo pensamento, prendemos, fazemos cativo todo pensamento que nos leva para longe de Deus. Fazemos cativo todo pensamento que quer que sua família seja destruída. Fazemos cativo todo pensamento que quer que o seu casamento acabe. Fazemos cativo todo pensamento que quer que você seja reduzido ao nada. Agora, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Abra aí, Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha só o que diz. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Se nós, que somos servos de Deus, não exercermos a autoridade em nome de Jesus sobre o maligno, ele com certeza o fará, mesmo sem direito sobre a nossa vida. Mas ele fará como fez com Adão e Eva no Éden. E até hoje ele tem feito. Até hoje ele tem feito com muitas pessoas que não aprenderam a viver uma vida de comunhão com Deus. Eu gosto muito de Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Abra aí. Vamos, abra a Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos entendem que a resistência ao diabo deve ser passiva, mas a Bíblia não ensina desta forma. Jesus resistiu a Satanás com a palavra de Deus, numa posição ativa. Ele nos ensina isso quando ele foi tentado, né? O interessante é que a gente quer vencer o diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Para vencermos ao diabo, temos que nos sujeitar ao Senhor, temos que nos submeter a Deus por meio de sua palavra,
para então termos força, para termos então autoridade em Jesus, de resistirmos ativamente o diabo. O que é resistir ativamente o diabo? É se opor a ele por meio de Jesus, através de sua palavra. Mas tem gente passivo, tem gente que não se submete à palavra, tem gente que não se submete à vontade de Deus e acha que vai vencer o diabo. Pelo contrário, vai ser vencido. Vai ser vencido. Vamos ver Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia. Olha só, versículo 3. O tentador veio e lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Olha só como Jesus respondeu esta tentação. As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha só que interessante. O diabo usou a Bíblia. O diabo usou a Bíblia. O diabo está preparado para te tentar, para te atacar, para te destruir. Agora a pergunta é: você está preparado para revidar os ataques do diabo? Você está preparado para vencer os ataques do diabo? Olha só. Vamos ler aí Mateus 16, versículos 18 e 19. Jesus respondeu respondeu, né, a tentação, venceu a tentação usando a própria palavra. E o diabo tentou Jesus também usando a palavra. Então o diabo, ele está preparado para corromper a sua mente. O diabo está preparado para corromper, né, as coisas em você, a sua mente, a sua consciência, usando a própria Bíblia. Você está preparado para se defender desses ataques do diabo contra a sua vida? Você está preparado para se defender desses ataques de Satanás? A sua mente, a sua consciência? Porque ele está preparado. Ele vai usar, repito, a Bíblia para te corromper. Ele estava tentando corromper Jesus, desviar Jesus do caminho usando a Bíblia. E Jesus se defendeu com a própria Bíblia, porque ele estava preparado. Você está? Mateus 16, 18 e 19. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças
da morte não a conquistarão. Na Nova Versão Transformadora diz: as forças da morte não a conquistarão. Na Revista e Corrigida diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo quer que você morra espiritualmente pecando, porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então o diabo quer que você morra espiritualmente pecando. O diabo quer que o seu casamento morra, com o gelo do inferno o atingindo. O diabo quer que a sua família seja destruída. Ele não quer que você permaneça de pé. Versículo 19. Só que para você, vencer e não morrer, tanto espiritualmente, para que a sua família não seja destruída, para que seu casamento não seja destruído, é necessário que você esteja na rocha, que é Jesus. Esta rocha, esta pedra, não é Pedro, não é homem, não é pastor, não é padre, é Jesus. Darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Mateus 16, versículo 19. A nossa convicção dos fatos espirituais nos dão vigor para vencermos o maligno, para vencermos o inferno. A gente não vence o diabo com argumentações humanas. A gente não vence o diabo com as nossas palavras. A gente não vence o diabo com a nossa própria força, com o nosso intelecto. A gente vence o diabo por meio de Jesus, com a palavra de Deus, nos sujeitando ao Senhor, como nós lemos aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós vencemos o diabo com a confissão que servimos, cremos e que nos sujeitamos ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deu autoridade para todos os que creem nele para irmos contra o inferno. Exatamente. Vamos ler aí, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui o versículo. Deixa eu ler aqui para você. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Segundo ao Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. A graça de Jesus nos dá vigor para vencermos o maligno. A graça de Jesus nos dá vigor para vencermos o maligno. Eu quero, para você
ver, né, o que Jesus tem para você ter certeza do que Cristo tem para você, vamos ler novamente esses versículos. Deus quer que você compreenda hoje que você está numa guerra. Você está no meio de uma guerra. E o inimigo quer que você caia o mais rápido possível. O mais rápido possível. O inimigo quer que o seu casamento acabe. O inimigo quer que a sua família acabe. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Agora eu vou ler para você na Nova Versão Transformadora. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Eu li aqui o versículo 1 e 2. Primeiro, vamos devagar aqui para a gente entender. Versículo 1. Seja forte por meio da graça que há em Jesus Cristo. Fortaleça-se hoje. Desde o início deste culto está sendo dito sobre se você estava ligado espiritualmente no que estava sendo dito. Desde o início do culto, Deus vem falando sobre batalha, sobre guerra. Lutar contra muitas das vezes a nossa própria vontade e lutar contra o diabo que quer nos fazer cair. Lutar contra o diabo que quer nos fazer parar. Lutar contra o diabo que quer acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. Deus nos dá hoje força para lutarmos contra todo o mal que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E Ele nos dá esta força por meio de ensinamentos e nós devemos compartilhar estes ensinamentos. Eu estou falando aqui com pessoas que deveriam estar ajudando outras pessoas a se fortalecerem, só que estão fracas, estão caindo. Eu estou falando com pessoas que deveriam estar ajudando, mulheres que deveriam estar ajudando outras mulheres se fortalecerem, homens que deveriam estar ajudando outros homens se fortalecerem, mas estão fracos, parados, porque não vigiam, porque não se colocam na posição, porque não estão de pé na rocha que é Jesus Cristo. Jesus já nos ensinou, já nos orientou o que devemos fazer, mas não fazemos, estamos parados. E outras vidas estão sendo destruídas, casamentos sendo destruídos por causa da nossa negligência. Porque deveríamos estar ajudando outras pessoas com o nosso testemunho, com as nossas experiências, mas estamos parados, vendo o nosso casamento sendo destruído, a nossa família sendo destruída e outras pessoas sendo destruídas por Satanás em nossa volta. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, continuando. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. A gente começa a sofrer, a gente começa a lutar e já reclamamos, já queremos parar, já queremos jogar, chutar o pau da barraca, acabar com tudo. Meu Deus. Tem muita gente se envolvendo com coisas que não edificam. Tem muitas pessoas se envolvendo com coisas que não prestam, que não valem nada, que não vão ajudar em nada, discutindo em rede social, no WhatsApp, sendo que deveriam estar batalhando contra as artimanhas de Satanás. Versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial
que o alistou. Ele está dizendo que você não deve se envolver com coisas deste mundo, porque Jesus o alistou para uma guerra espiritual pela sua própria vida, pelo seu casamento, pela sua família e pelas pessoas que estão em sua volta. Mas a gente está perdendo tempo com coisas que o diabo quer que a gente tome para nós e que não agradam ao Senhor. Olha o versículo 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Você não vai vencer esta guerra espiritual para ter um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida, um ministério bem-sucedido, se você não seguir as regras de Cristo. Quantas vezes Deus já falou com você o que você deveria, o que você deveria fazer, como fazer, você disse amém, mas parou no meio do caminho. Quantas vezes a palavra já te mostrou o que fazer, você diz amém, mas não se posiciona como soldado. Eu disse aqui no início, tem muita gente agindo como aquele soldado despreocupado no meio da guerra. E não adianta dizer, não quero entrar nesta guerra. Não, você está nesta guerra, mesmo não querendo. E o pior é quando nós não queremos, não reagimos, ficamos passivos, né? O pior é quando nós não reagimos aos ataques de Satanás, porque se não reagimos em Jesus, somos completamente destruídos. Então não entregue a sua vida a Satanás, não entregue seu casamento ao diabo, não entregue a sua família ao diabo. A graça de Cristo nos dá vigor, nos dá força para vencermos o diabo. E a graça é o próprio Senhor Jesus, pois a Bíblia diz que Ele é cheio de graça. Jesus é o favor que não merecemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Tem muita gente entregando a sua vida ao diabo, ao mundo. Está cheio daquilo que o diabo quer, que é a sua morte, sua destruição. Mas nesta manhã Deus te convida a se encher dele. Se entregue cada vez mais ao Senhor. Aleluia. Se dedique cada vez mais ao Senhor. Se envolva cada vez mais com a graça e com o poder do Espírito Santo. Eu posso dizer que a batalha espiritual, ela acontece em 3 campos. A sua mente. Posso dizer que é o primeiro campo, né, de batalha que o diabo... É a primeira terra que o diabo quer conquistar. A sua mente. É a primeira terra que o diabo quer conquistar. Você vai entregar essa terra a ele? Eu lembro que tinha um dos valentes de Davi, eu acho que foi Eleazar ou foi Samar, porque um dos dois lutou
né? A ponto da espada ficar grudada na mão. Agora eu não tenho certeza se foi Eleazar ou Samar, mas um dos dois se pôs no meio de um terreno de lentilhas, e lutou sozinho contra os filisteus naquele dia, porque o povo de Israel, os soldados, abandonaram a terra. E eu acho interessante que ele se põe no meio do campo, no meio daquele terreno de lentilhas, que poderia não ter valor algum, monetariamente falando, mas eu posso ouvir aquele soldado, aquele valente dizer: esta terra pertence a Israel. Esta terra pertence ao povo de Deus. Não vou permitir que estes filisteus possuem esta terra, porque esta terra foi Deus quem me deu, foi Deus que deu a Israel. E ele se colocou no meio daquele terreno e lutou sozinho e venceu. Aleluia. E venceu. Ele não entregou ao inimigo. Agora eu pergunto: você é este soldado, este valente? Ou você é como os outros soldados que fugiram? Não entregue a terra a Satanás. E repito, a sua mente é a terra que o diabo quer conquistar. Porque conquistando a sua mente, ele destrói seu casamento. Ele destrói tudo. Conquistando a sua mente, ele destrói sua família. Meu Deus. Conquistando a sua mente, ele destrói o seu ministério. Conquistando a sua mente, ele destrói você por completo. Ele destrói você por completo. Repito lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Vamos, em nome de Jesus, fechar a nossa mente. Vamos, em nome de Jesus, blindar a nossa mente. Porque a primeira área que o inimigo vai tentar tomar de nós é a nossa própria mente. Ele quer dominar a nossa mente. Com a nossa mente em suas mãos, o diabo consegue nos governar facilmente. É por isso que é necessário o capacete da salvação. Devemos pôr em nossa cabeça que somos salvos em Cristo Jesus. Devemos nos guardar de todas as investidas malignas, com a convicção de que somos de Deus e pertencemos a Ele. Renovando a nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é à toa que Paulo escreve, dizendo para não nos conformarmos com este mundo, mas termos o nosso entendimento, a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é à toa que Paulo escreve isso, que devemos ter a nossa mente renovada. Eu falo de forma mais profunda sobre batalha na mente em uma pregação aqui no YouTube, como guardar a mente. Depois você procura e assista. Porque a segunda terra, vamos dizer assim, que o diabo quer conquistar
né? A segunda coisa que o diabo quer tomar controle são os nossos lábios. Dominando a nossa mente, ele domina os nossos lábios. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte, vamos abrir aí, abra aí comigo, Provérbios 18, versículo 21. Deus está falando com muita gente nesta manhã, neste momento. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O problema não é falar, o problema é o que nós falamos. O problema não é você falar, você pode falar mais do que o homem da cobra, como diz por aí. Mas o que você está falando? Controle a sua língua. Controle a sua língua. Olha a oração do salmista no Salmo 41. Interessante esta oração. Abra aí, Salmo 41. Olha o que ele pede a Deus no versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a boca dos meus lábios. Eu falei 41, é 141. Salmo 141, versículo 3. Olha só que oração linda, não é? Vamos orar dessa forma? A partir de hoje. Lê de novo. Deixa eu ler de novo para você. Salmo 141, versículo 3. Na revista corrigida diz da seguinte forma. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. A nova versão transformadora. Assume o controle do que eu digo. Senhor, e guarda os meus lábios. Glória a Deus. Vamos entregar a nossa mente a Deus, impedindo que o diabo tome controle dela, para que o Senhor tenha controle dos nossos lábios, para que o Senhor tenha controle daquilo que nós falamos. Que oração tremenda! Aleluia. Que coisa. Que oração tremenda! Eu sempre gosto de dizer que antes da medicina, antes do homem descobrir que tudo inicia na mente, Jesus Cristo já sabia. Oh, glória. Né? A psicologia não é A psicologia, né? Jesus já dominava a psicologia, já conhecia o ser humano por completo. Aí ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 15, versículo 18, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. As palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Tem muita gente perdendo guerra, batalha espiritual, porque tem contaminado o seu lar com a própria palavra, com as palavras que saem da própria boca. Tem gente contaminando o casamento com as palavras que saem da própria boca. Verdade? Meu Deus. É? Olha o que Tiago fala no capítulo 3, versículo 10. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Aqui é para a gente manusear bastante a Bíblia, conhecer a palavra. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Que adianta a gente louvar, glorificar, dar glória a Deus, aleluia, aqui no culto, na igreja, e quando chega em casa, amaldiçoamos, praguejamos, não é? Maldizemos. O que adianta? Nós podemos, sabe, olha só, isso é muito forte, eu quero que você guarde no seu coração.
você pode se suicidar espiritualmente se Satanás tomar governo dos seus lábios. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Por isso, vigie, abençoe com a sua língua. Abençoe com o seu falar. Se você confessar derrota, você será derrotado. Se você confessar o que a palavra diz, se você proclamar aquilo que a palavra diz, você será mais do que vencedor em Jesus Cristo. Tem muita gente derrotada porque assume esta posição, profetiza sobre si mesmo a derrota. Tem muita gente com o casamento derrotado, família derrotada, tudo acabado porque não controlou a língua. Meu Deus. E aqui tem um campo também, uma área, o coração. Nós podemos dizer que é a continuidade da mente. Porque quando a palavra se refere ao coração, a Bíblia está se referindo à própria mente. Então abra aí, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Diz o seguinte: é para você hoje, a partir de agora, lutar e vencer o inferno. 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. O diabo quer encher o seu coração de ódio, de raiva, de rancor. O diabo quer encher o seu coração de amargura. Não permita isso. Vamos ler agora também Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12 em diante. Diz o seguinte: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, e que os desvie do Deus vivo. Advirta uns aos outros todos os dias, enquanto é ainda hoje, ou seja, agora, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A gente está vivendo um tempo de pessoas com o coração endurecido. A gente está vivendo um tempo de pessoas cada vez mais com o coração fechado, ruim, endurecido. Tem gente que fala que essa pandemia é para deixar o ser humano melhor. Não. Só está deixando mais evidente quem é ruim e quem realmente é bom. Né? Quem é ruim e quem realmente é bom. Porque o individualista vai ficar ainda mais individualista. Eu vou ajudar ninguém nada. Se eu ajudar, eu vou ficar sem. Então a gente está vivendo um tempo de pessoas
com o seu coração duro, endurecido. E tem gente que acha que está tudo bem. E que não há problema nenhum nisso. Só que coração endurecido é falta de amor. E amor é uma decisão. Você não ora para Deus colocar amor em seu coração. Ah, Deus, me dá mais amor. Você vai morrer orando, pedindo amor para Deus. E Deus não vai te dar amor nenhum. Porque amor a gente não pede para Deus nos dar. A gente decide amar. Então, pare com esse negócio. Isso é porque lá no fundo, não queremos assumir esta responsabilidade de que devemos decidir amar. Porque é fácil ficarmos orando, Senhor, me dá amor. Ah, quando Deus quiser me dar, eu vou amar. Se tem uma oração que Deus não vai ouvir, é essa. Pedirmos amor. Ah, Deus me dá amor. Nós decidimos amar, repito. Você pode pedir a Deus para te dar paciência, para acrescentar fé, esperança. Agora, amor? Amor você decide. Interessante, irmãos. Segundo as Escrituras, o coração é a fonte da vida. Se ele for atingido, nossa vida acabará. Por isso que é importante mantermos um espírito perdoador. Um espírito perdoador. Guardar as nossas emoções em Jesus. Porque Ele é o nosso amparo emocional. Eu já falei até aqui no canal no YouTube, né? Jesus é o nosso amparo emocional. Nos guardando de toda a iniquidade, sentimentos ruins, maldosos, como a amargura. Eu acho interessante quando Paulo fala sobre da couraça da justiça. Couraça da justiça. Revista-se com a couraça da justiça, com a armadura de Deus. Como vencermos o diabo? Temos aprendido desde o início. Mas eu quero te dar algumas orientações que Deus nos dá por meio de sua palavra. Primeiro, declararmos os fatos espirituais. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Se fortaleça em Deus através do estudo da palavra e da oração. Nós falamos sobre a oração aqui no culto passado. Nós falamos aqui sobre a oração e nela nós nos fortalecemos. Somos fortalecidos quando oramos, quando conversamos com Deus. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Busque Deus através da oração, através do estudo da palavra. Repito o que eu falei aí no culto passado. A gente acorda de manhã cedo, liga
abre o YouTube no celular e vai ver um monte de besteira logo cedo. A gente liga a rádio, liga a televisão para ver um monte de notícia que desanimam, que nos entristece. A gente deve estar ligado no que está acontecendo em nossa volta, sim. Mas antes, busque Deus, ore, lê a Bíblia. Tenha o seu devocional, o seu momento com Deus. E isso é para mim e para você. Sabia que nós aprendemos aqui sobre o louvor. Se você não viu a pregação sobre o louvor, volte aqui em nosso canal no YouTube, no podcast da Perfeito Louvor, você vai ver a respeito do louvor. E eu acho interessante que Deus vai nos orientando, vai falando, tudo está ligado uma coisa com a outra, né? Uma pregação ligada com a outra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Sabia que a gente vence o diabo com o louvor a Deus? A gente louva a Deus, a gente aprendeu aqui que louvar a Deus não é somente com música, mas a gente louva ao Senhor com o nosso modo de viver. E olha só, 2 Crônicas 20, 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon. Olha aí que interessante. Moabe e do monte de Seir. E eles começaram a lutar entre si. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você começar a louvar, o inferno ficará confuso. O inferno não dará conta de atingir a sua vida. Comece a louvar a Deus com sua maneira de falar, de agir, de se relacionar, de, viver. E você verá o inferno confuso, e o inferno não terá poder contra a sua vida, contra a sua família. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Sabe o que Deus quer dizer com essa palavra? Que Ele habita no meio daqueles que louvam a Ele com a sua maneira de viver. Não é que Deus habita no meio da música, não. É que Ele habita no meio daqueles que louvam o nome dEle, que glorificam o nome dEle com a sua maneira de viver. Com a sua maneira de viver. Mantenha a sua consciência, a sua mente intacta, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Muita gente é derrotada. Muita gente é derrotada. Porque permite que o diabo corrompa a sua mente, a sua consciência. Mantenha-se firme em Jesus. Mantenha-se firme em Jesus. Não permita que o diabo corrompa a sua mente, corrompa a sua consciência, fazendo com que você perca a fé em Jesus. Nós vencemos o mundo por meio da fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4.
estamos encerrando aqui. Poderia falar muito mais coisas, mas acredito que o que Deus falou até agora é o suficiente. Nós falamos aqui sobre batalha espiritual. Tem gente que acha que batalhar espiritualmente é ficar marchando, gritando. Né? Tô guerreando, tô na guerra, calma aí que eu tô na guerra. E grita pra lá, e grita pra cá, e fala em línguas estranhas pra lá, em línguas estranhas pra cá. E o negócio fica mais estranho mesmo, e marcha, e grita, faz barulho. E a vida tá totalmente derrotada. Para você vencer o diabo, não precisa você dizer uma palavra sequer com a boca. Que coisa, né? Para você vencer o diabo, é só manter a sua mente blindada com a palavra. Os seus lábios controlados por Deus. E o seu coração limpo de toda iniquidade. A sua consciência intacta. Se sujeitando ao Senhor Jesus. Tendo propósito de Deus em sua vida. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Eita Deus, aleluia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos capítulo 11, versículo 23. Tenha propósito em sua vida, propósito de Deus. Repito, para vencer o inferno, para vencer o diabo, não precisa fazer barulho, dar cambalhota, ficar falando língua estranha, deixar o negócio ainda mais estranho. Não estou falando contra línguas estranhas, não estou falando contra o mover do Espírito Santo. Estou dizendo que você não precisa fazer barulho, dizer uma palavra sequer para vencer o inferno. É só você se prostrar diante de Deus, manter a sua mente blindada com a palavra do Senhor, se sujeitando ao Senhor e resistindo ao inferno. E ele fugirá, o diabo fugirá de você. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta. O povo tem muitos cristãos inventando moda, né? Há muito tempo já que a gente vê demônio dando show. Gente entrevistando demônio nas igrejas, de onde você veio, e fazendo... engraçado, né? As pessoas mais... os cristãos mais velhos, de outra geração, contam histórias que hoje a gente não vê. Essas mesmas histórias acontecendo. Histórias de expulsão de demônios. Hoje a gente vê de forma diferente. Tem aquele povo que diz assim: o diabo é fraquinho, não liga pra ele não, pisa na cabeça dele. Que é também uma mentira, ele não é fraco. A gente sabe que o Senhor é infinitamente mais poderoso. Mas falar que o diabo é fraco é mentira. Ele não é, gente. Ele também tem poder para fazer o mal se você não tem conhecimento da palavra. Aí tem também aqueles outros, né? Um outro grupo de cristãos que fazem esse show, que ficam entrevistando demônio, porque isso dá ibope. E tem gente que ou faz vista grossa ou dá ibope demais. E, na verdade, a gente não vê mais acontecendo histórias de um pastor, de um homem sábio. O povo acha bonito postar vídeo na internet com essa coisa, né, de gente se estribuchando e gritando. Aí vai 7, 8, 9, 10 obreiros, tudo fantasiado de crente. Eu não tô aqui julgando a fé das pessoas, não, mas é interessante você pensar. Todo mundo ali com aquela gravatinha, tudo bonitinho, e o demônio não sai. E a bagunça acontecendo. E a coisa estranha acontecendo. Aí a gente pensa, o que está acontecendo? A Bíblia mudou?
A palavra do Senhor não é mais eficaz? O nome de Jesus não tem mais poder? É claro que não. Nós é que não sabemos lidar com o nosso inimigo da maneira que Deus nos ensina. Deus nos dá estratégias, né? E graças a Deus, porque Ele nos renovou hoje. Ele renovou o nosso entendimento sobre as estratégias de batalha. Então não adianta a gente ficar por aí dizendo que não é fácil, dizendo que está impossível de resistir ao mal, porque o próprio Deus nos ensina. E se a gente entende como tem que batalhar e coloca isso em prática, a gente vai sempre identificar o menor sinal, o mais sutil que seja, de artimanha do diabo para entrar na nossa vida novamente. Porque o que eu acabei de dizer, ele não é fraco, e outra coisa, ele não desiste. Então, a luta é constante, mas se a gente lutar da maneira que o Senhor nos ensina, a gente tem vitória. A gente via pastores antigamente, irmãos, que nem gritavam, balbuciavam, só com abrir de lábios assim que sai, em nome de Jesus. Acabou. Não tinha essa festa, esse show horroroso que tem hoje, não. A irmã Luciene mesmo conta, para quem não sabe, o pastor Henrique é neto de um pastor, né, abençoado, seu Almerindo, conhecido aqui em Brasília, construiu literalmente várias igrejas, né, um mestre de obras. Hoje ele está extremamente debilitado, mas ele tem um legado, para honra e glória do Senhor. Então a irmã Luciene conta uma vez que ela com os irmãos, tudo pequenininho no ônibus, e ela viu uma pessoa lá, começou a se estribuchar e falar um monte de coisa estranha no ônibus lá, e ela com os irmãos, todo mundo ali meio olhando, e o resto dos passageiros olhando, e gente com medo. Ele nem esticou o braço. Seu Almerindo não fez nada, ele só falou, sai em nome de Jesus. E acabou. Olha, até arrepia. Aquela coisa, aquela manifestação acabou e não virou show. Aí a gente fica pensando, cadê? Que tem gente que grita, se esguela, perde a voz e o demônio não sai. Por quê, né? Porque a gente não está lendo Bíblia o suficiente, não está orando o suficiente, não está buscando conhecimento na palavra para fazer do jeito que Deus ensina. E que, olha que tremendo, né? A mensagem de quarta com a mensagem de hoje. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo. Está tudo ligado, é tudo uma maravilha de Deus para a nossa vida. Renovação do nosso entendimento. E nós vamos vencer de pé. Olha, não aceite mais o diabo agindo na sua casa, não. Em nome de Jesus, na sua vida, através dos seus, e cada coisa que você for falar, pense muito bem antes de falar. Lembra da trava que a gente tem que pedir para o Senhor colocar nos nossos lábios. Olha, quero agradecer aos nossos irmãos que estão conosco aqui, graças a Deus, né, pela sua vida, pela sua presença no YouTube, a sua audiência na rádio. Nós vamos orar. Eu quero dar parabéns para Alexandra Gomes, de Itabiraí, Goiás, está fazendo aniversário hoje, né? Colocou aqui no YouTube agradecimentos, porque o Senhor está dando, né, mais um ano de vida para ela. Alexandra, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê graça, que Deus te revista das armaduras. Tenho certeza que você já está edificada com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua família em todas as áreas, viu? Olha, desejamos toda sorte de bênção para você mesmo. Muita felicidade, muita bênção, muita saúde. Glória a Deus. Karina, que bom que você tá aí. Glória a Deus. Ela disse que onde ela ia, na igreja que ela ia, era desse jeito aí que eu falei. Demônio dando show, né? Infelizmente isso acontece. Vamos orar então, meu povo? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, obrigada. Obrigada, Senhor, por nós podermos desfrutar desses momentos preciosos que o Senhor nos dá de ensinamento, despertamento, encorajamento também, Pai, através da Tua palavra, principalmente a libertação. Hoje, Senhor, cadeias foram quebradas, muitas mentiras do diabo caíram por terra, pessoas que já estavam, Senhor, com a mente bloqueada, pessoas que já estavam aceitando coisas que o mundo dá, coisas que o mundo oferece,
com aquela desculpa de que é normal, que acontece na vida de todo mundo. Ah, Senhor, mas nós sabemos que a nossa vida é diferente. Ser cristão é viver lutas, é ter luta sim, porque o Senhor nos advertiu na tua palavra, mas é também ter vitória e viver o teu extraordinário, o teu melhor, Pai querido. E nós recebemos hoje na tua palavra o teu melhor para as nossas vidas. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu quero agradecer, Senhor, por cada esposa que vai ser tocada, transformada, Senhor, a partir dessa mensagem. Eu quero te agradecer por cada esposo, Pai querido, cada família que vai retornar ao plano original que o Senhor tem para cada um de nós. E a tua palavra diz que os teus caminhos são os mais altos, que os teus pensamentos são de paz e não de mal. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender que aconteça o que acontecer na nossa família e no mundo, nós não seremos atingidos. Nós vamos viver lutas com união, com amor, com sabedoria. Nós vamos entender verdadeiramente, Pai. O Senhor está nos levando a entender verdadeiramente o que é se tornar um só, quando a gente se une com alguém. É para tudo, aleluia. Deus, e nós agradecemos pela grande restauração que o Senhor está fazendo em meio a milhares de famílias. Gente que está ouvindo essa mensagem agora, na rádio, no YouTube, orando comigo, mas gente também que vai ouvir depois e vai ser tocada, seja à tarde, à noite, na madrugada, pessoas que vão ouvir através desse canal, também nos agregadores de podcast, Pai. Pessoas serão transformadas, edificadas pelo poder da tua palavra. Senhor, quero agradecer pela vida de cada intercessor do nosso ministério, de cada semeador da fé, porque, meu Deus, não é possível fazer essa obra sozinhos, e o Senhor tem nos dado graça. Abençoa, Senhor, o celeiro de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, eu também quero repreender, Pai querido, o devorador, Pai querido, nas finanças do teu povo, em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, está decretado lares felizes, abençoados, independente do que se tenha materialmente ou não, mas que a tua presença, o Senhor, vai morar nas nossas casas, Pai. Lugares que até hoje eram só um lugar, uma casa, se tornarão lares de verdade, do jeito que o Senhor deseja, Pai querido. Obrigada. Meu Deus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Ai, Pai, como nós te amamos e como é bom te servir. Obrigada. Continua conosco, Pai querido, tomando a providência nas nossas vidas, em tudo que nós precisamos e temos apresentado a Ti, Senhor. Assim, Paizinho querido, também, Senhor, encerramos o jejum por essa nação, porque nós queremos, estamos orando, clamando pelo socorro, e pela Rádio Perfeito Louvor também, Pai. Encerramos esse jejum com o teu povo, essa consagração, em nome de Jesus. Amém.